A abertura da Assembleia Geral da ONU, que ocorreu nesta terça-feira, foi catastrófica para o governo Lula por conta do discurso vergonhoso feito pelo presidente brasileiro e também pelo fato de uma de suas principais narrativas ter sido desmentida ao vivo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O representante do Brasil foi o primeiro a discursar no evento, seguindo uma tradição que já se estende há décadas. E eu preciso admitir que a fala de Lula superou as minhas expectativas. Ela foi pior ainda do que eu esperava. Em cerca de 18 minutos de discurso, Luiz Inácio Lula da Silva parecia estar o tempo todo tentando dizer: olhem como eu sou corajoso, para, na frente de lideranças de países do mundo todo, repetir aquelas velhas narrativas alinhadas à minha ideologia de esquerda e aos meus interesses pessoais. Entre essas narrativas, a que mais teve destaque, por conta da quantidade de vezes em que Lula bateu nessa tecla, foi a de que os Estados Unidos estão violando a soberania nacional brasileira. Claro que de forma indireta. O grande problema dessa história é que, além de possuir argumentos muito frágeis, ela obriga Lula a usar uma palavra que ele não consegue dizer: multilateralismo. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Outro ponto importante a ser ressaltado aqui é o fato de que esse discurso de Lula acontece no dia seguinte à aplicação de novas sanções dos Estados Unidos a algumas pessoas aqui no Brasil, entre elas a esposa do ministro Alexandre de Moraes, como eu já comentei no vídeo de ontem, também o advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Bessias para os mais íntimos, e o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, aquele da polêmica frase "missão dada é missão cumprida". Diante disso, é muito provável que a fala do petista tenha sido reescrita na véspera dessa abertura da Assembleia para que o tom tenha sido ainda mais agressivo do que já estava previsto. Enfim, o fato é que as indiretas ao governo dos Estados Unidos representaram a maior parte do tempo de fala de Lula, e misturadas a elas foram colocadas velhas narrativas ideológicas, como a influência da tal extrema-direita. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Só que, para o azar de Lula, o próximo presidente a discursar, logo depois dele, era justamente Donald Trump. E essa ordem, por si só, já criou duas situações embaraçosas para o brasileiro. A primeira delas foi cruzar com Donald Trump nos bastidores, no momento em que Lula saiu do palco e Donald Trump estava entrando. E a segunda foi a oportunidade que Trump teve de falar sobre esse encontro recém-acontecido em seu discurso oficial. Aqui também vale a pena abrir um parênteses para relembrar o contexto. Há meses, desde que o governo norte-americano aplicou novas tarifas aos produtos brasileiros, Lula tem insistido em dizer que Trump não quer conversar. Ele já falou várias vezes que alguns dos seus ministros tentaram negociar com a equipe de Trump e não tiveram sucesso, mas sempre que foi confrontado por alguém sobre já ter tentado ligar diretamente para Trump, ele fugiu da resposta, dizendo que não ligou porque Trump não queria conversar. Em uma entrevista à Reuters no mês passado, ele chegou a dizer que a sua intuição lhe dizia que Trump não queria conversar e que quando sua intuição dissesse que Trump estava disposto, ele ligaria. Na semana passada, como eu mostrei no vídeo da última quinta-feira, Lula foi confrontado sucessivas vezes por uma jornalista britânica em uma entrevista à BBC sobre já ter tentado ligar diretamente para Trump ou não. Em todas as vezes em que foi perguntado, ele fugiu da resposta, dizendo que não ligou porque Trump é quem não quer conversar. Pois bem, voltando agora à Assembleia Geral da ONU, nessa terça-feira. Lula e Trump se cruzaram nos bastidores e Trump relatou como foi o encontro em seu discurso. E em meio a algumas duras críticas ao atual cenário no Brasil, principalmente em relação ao judiciário, Trump fez justamente aquilo que Lula mais temia. Deixou claro que ele está disposto a conversar e negociar. Reparem nas imagens logo a seguir, o constrangimento estampado na cara de Lula, que já estava na plateia nesse momento, a raiva estampada na cara de Janja e a confusão dos ministros. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship,
repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Agora eu pergunto, depois dessa fatídica terça-feira, qual será a desculpa inventada por Lula para fugir de uma conversa cara a cara com o presidente dos Estados Unidos? Bom, agora eu preciso voltar ao discurso de Lula, porque ainda tem mais um trecho dele que eu separei, e esse trecho diz respeito à situação na Venezuela. Veja só o que ele disse. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. Primeiro ponto, Lula demonstra mais uma vez uma enorme e estranhíssima preocupação com a possibilidade de se classificar facções criminosas e cartéis de drogas como grupos terroristas. Até hoje o PT não conseguiu arrumar uma desculpa plausível para essa relutância. O principal argumento deles até o momento é o de que as facções se aproveitariam do rótulo de terroristas para reforçar ainda mais o seu domínio, algo que não faz o menor sentido. Segundo ponto, Lula aponta um caminho supostamente ideal para o combate ao crime, mas o Brasil é uma prova irrefutável de que ou esse caminho nunca foi colocado em prática por ele, ou simplesmente não funciona. Afinal, o crime organizado está fora de controle no nosso país. Essa é uma realidade. Terceiro ponto, Lula manda uma indireta aos Estados Unidos por sua atuação recente nas proximidades do território controlado por Maduro, falando sobre o uso da força e sobre a necessidade de se manter o diálogo aberto. Só que ele se omite completamente, assim como sempre se omitiu, em relação ao uso da força por parte do regime de Maduro contra a oposição dentro da Venezuela. Essa fala de Lula é mais um exemplo claro do seu posicionamento em favor do seu aliado ideológico e histórico, independentemente da quantidade de provas existentes quanto aos crimes praticados por Maduro. Se fosse apenas um militante político defendendo o outro, tudo bem, cada um faz o que quiser da vida, desde que assuma as consequências das suas escolhas. O problema é que Lula hoje representa o Brasil, e as consequências das suas escolhas são sofridas muito mais pelo povo brasileiro do que por ele próprio.